Então, eu vou, intermédio deste, trazer uma mensagem de Deus aos vossos corações e que vocês venham compreender, que o Espírito Santo ministre mais a vocês, né, e que nós venhamos, né, ver aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né. Porque eu creio que eu estou falando para um povo de fé, e eu creio que se há fé, eu acho que há essa esperança de, né, um dia estar com Cristo, e que você não crê numa vida somente terrena, porque, como diz a palavra de Deus, que miserável homem que crê em Deus, né, somente para esta vida, né, espera em Deus somente para esta vida e não para a vida eterna. Então vamos à palavra de Deus aí. A palavra que eu trago aqui hoje, como eu disse, né, vamos tratar aqui referente ao casamento, ao relacionamento, enfim. Eu trago a palavra aqui em Tiago, vou trazer a palavra aqui em Hebreus 13, 4. Hebreus capítulo 3, versículo 4 vai dizer assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Amém? Por que eu trago essa mensagem aqui? Quero tratar aqui referente àquilo que eu tenho aprendido, o Espírito Santo me direcionado, em relação aos relacionamentos e o casamento, né? Nós sabemos que hoje em dia o povo vive relacionamentos frustrados, falíveis, porque não obedece à vontade de Deus. Preocupado talvez somente com o prazer momentâneo desta terra, e com certeza não buscando o céu, porque a palavra vai declarar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e que se corrompemos ele, então nós estamos se prostituindo, se entregando muitas vezes ao adultério, à fornicação, lascívia, enfim, aí vai longe. O que eu quero dizer com isso, né? Que assim muitos acabam nem chegando a um casamento, ou aqueles que casaram acabam divorciados, né? É onde também a palavra vai dizer, né? Deus abomina o divórcio. Eu trago essa mensagem aqui hoje porque, primeiramente, ela falou comigo. Eu vivo um divórcio, fui casado, eu fui uma pessoa que eu nunca dei muito crédito para a questão do casamento, né? Mas depois que eu vivi o casamento, depois de alguns anos, hoje eu sou divorciado. E não porque os homens me dizem ou nada, mas porque a palavra declara, e eu creio pelo Espírito Santo de Deus, que Deus abomina o divórcio, né? E até então, nós estamos aí caminhando pela fé. E o que eu vou trazer aqui? Porque às vezes nós se encontramos frustrados pelas nossas próprias escolhas. Nós escolhemos isso. Eu sei o quanto eu fui falho dentro de um casamento para hoje eu estar divorciado. Eu sei o quanto eu fui falho. Mas nem por isso né, a pessoa que não casou, ela pode levar uma vida de qualquer forma, e ainda mais se ela espera ou almeja o céu, né? Espera a salvação também, né? Porque, como aqui o versículo disse, né? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, né? Bem como o leito conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, né? É a prática do sexo fora do casamento, porque biblicamente o sexo, a mulher era entregue ao homem para, né, ter a relação, vivia um noivado, né, santo, e teria o relacionamento, o sexo somente dentro do casamento. Mas hoje isso é falível. Hoje, se você for questionar isso, esses valores, esses princípios se perderam. Mas por quê? Porque o mundo tem ditado outras coisas, só que a palavra de Deus, como é claro em dizer, que esta palavra ela permanecerá fiel. Passarão gerações e gerações, a palavra declara, e essa palavra permanecerá fiel. Pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher fazer o que quisermos, casar 2, 3 vezes, 4 vezes, mas não quer dizer que nós vamos herdar o céu também.
não quer dizer que a bênção de Deus estará sobre nós. Podemos fazer por escolha nossa, pelo nosso livre-arbítrio. Só que Deus, ele diz, ele abomina o divórcio, né? E a lista de tais, né, que não herdarão o céu, os fornicadores, que seria o sexo fora do casamento, né? Se você não é casado aí, não que você já é predestinado ao inferno, mas você pode colocar o teu relacionamento no altar de Deus. Às vezes você não é casado, mas tem filhos e tudo. Você apresenta o teu relacionamento no altar de Deus e se casa, né? Outra questão, a prostituição, né? A prostituição que veio e o homem corrompeu, e é onde que vai dizer, né? Aquele que prostitui o corpo, né? Ele está pecando, né? Contra si próprio, né? E contra Deus, né? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E falar um pouquinho de divórcio, assim, né? Muitos vão questionar que lá na lei antiga, Moisés, tal, Deus, ele ou permitiu a Moisés, e Moisés, né, consentiu com o divórcio dentro do povo por tais questões. E eu não vou dizer que até por questões hoje em dia o divórcio não seria o certo, mas não por qualquer coisa e para a pessoa estar aí casando segunda, terceira, quarta vez. E ainda que ou consentisse com o divórcio, como diz a palavra, você poderia até abandonar o seu cônjuge, mas aparte-se do seu cônjuge, mas viva sozinho, tanto o homem quanto a mulher. Aí é para você permanecer sozinho, né? Mas não, hoje os relacionamentos estão descartáveis, muitos já não estão nem querendo firmar um casamento, mas não se enganam, porque ainda assim, na fornicação, o sexo fora do casamento, né, se constitui pecado. E o adultério, né, o adultério que seria dentro do casamento, né, a traição, né? Pecado também, e é a questão do divórcio que vai ter, né? Mas muitos vão alegar isso, a questão que Moisés o permitiu lá no passado, mas a palavra ainda de Jesus é que, né, se apartou, então viva sozinha, né? Então nós mesmos que se colocamos às vezes em julgo desigual, como diz, né? Nós que se colocamos às vezes em julgo desigual, às vezes o crente se descasa com o descrente, enfim, as situações, as circunstâncias, mas lá no início, né, a pessoa casa-se e promete fidelidade, mas não cumpre, e diz que seria, né, na riqueza e na pobreza, mas quando vem a adversidade não cumpre. Enfim, na saúde e na doença, mas quando vem a doença não cumpre. Enfim, não há essa fidelidade que foi prometida lá no casamento. Muitas vezes nós mesmos declaramos lá que seria até a morte, até que a morte nos separe. Nós declaramos lá, né? Quando nós nos casemos. Mas hoje eu vivo um divórcio. Por quê? Pela dureza do nosso coração. Diz que pela dureza do coração Moisés já permitiu naquela época. E eu também, eu consinto que pela dureza do meu coração, da minha esposa, também nós consentimos, pelas circunstâncias que vieram, né? Mas ainda assim Deus continua abominando, né? A escolha foi nossa e a palavra vai dizer, então, apartou-se, viva sozinho. Ah, mas é um jugo desigual, é um jugo pesado para se carregar, mas, né? Deus, ele diz que ele não dá uma carga maior do que nós não possamos carregar, né? Um fardo maior que não possamos carregar, né? Ou uma tentação maior e ele não deu um escape, né? Mas as nossas escolhas influem nisso. Por isso que há tantos relacionamentos falíveis, né, onde acaba que, né, a pessoa casando 2, 3, 4 vezes, já não casa, já perdeu o valor mesmo na sociedade hoje em dia, mas só que perante a Deus não perdeu. Se nós queremos o céu, é bom nós rever os nossos conceitos, os nossos valores. Agora, se nós queremos ir para outro lugar, aí é uma escolha própria de si mesmo. A salvação é individual, né? A salvação ela é individual, né? Quem dera a gente pudesse salvar nossos filhos, nossos pais, mas não podemos. A salvação é individual. Se nós escolhemos viver segundo a nossa vontade, com certeza isso aí vai ter um preço a se pagar, né? Ou a condenação ou a salvação, né?
Eu creio que muitas vezes a palavra ministra no nosso coração e toca o profundo no nosso coração, mas cabe a nós obedecer ou não. Muitas vezes nós escolhemos não, né? Por isso que a palavra diz lá que os homens se entregaram às suas próprias paixões, né? Paulo vai dizer, a palavra exorta, os homens se entregando às suas próprias paixões, porque muitos vivem em relacionamentos falíveis, que seguem de uma paixão, e a paixão você vai entender ali o significado dela, que a paixão é um sentimento momentâneo. Agora, quando você ama, quando você conheceu o verdadeiro amor, ainda mais em Cristo Jesus, o verdadeiro amor, você é transformado por uma novidade de vida. Então, assim como acho tremendo, ressalto aqui um testemunho, eu vi um testemunho de uma pastora um dia, onde ela disse, pela dureza do coração ela consentiu com o divórcio, houve traição entre ela e o esposo, e o esposo pegou e se relacionou com outra pessoa, e ela por vingança ela não quis perdoar, e é uma escolha dela ou não, é uma escolha nossa perdoar ou não, né? Mas aquele que não perdoa também, né? A palavra vai dizer que, né, não é digno do céu, né? Se não liberamos perdão, né? Mas, enfim, essa pastora ela disse que não, né, por vingança ela também se juntou com um rapaz bem mais jovem que ela e acabou se casando, e chegou que esse rapaz também ele já era divorciado, os dois casaram divorciados, até que o Espírito Santo de Deus tocou, os dois dentro da igreja, só que o Espírito Santo tocou sobre a vida mais dela e ela ministrou o coração dele também, ele também sentiu que estava no caminho errado, e os dois renunciaram, né, ao segundo casamento, porque eles vinham de divórcio e uma nova aliança. E ela testemunha, irmãos, que ainda com o prazer momentâneo, a paixão momentânea, né, levou eles a casar, mas eles não puderam seguir adiante. Ela se divorciou e hoje em dia ela faz a obra de Deus, o ex-marido vive fazendo a obra de Deus, mas não se casaram mais, né, mas ela testemunha esse relato. E onde ela deixou desse segundo casamento e vive pela obra de Deus, somente porque ela via a sua alma sendo condenada ao inferno. É muito sério, onde vai dizer, quando Apocalipse vai dizer que os fornicadores, adúlteros, os prostitutos não herdarão o reino dos céus. É muito sério quando diz que os viciados não herdarão os reinos dos céus, mas é sério. É por isso que nós vamos colher o que nós plantamos muitas vezes, né? Relacionamentos falíveis, casamentos falíveis, onde muitas vezes o que prevalece é o amor ao dinheiro, talvez, onde você vê crianças sofrendo, né, o abuso da madrasta com filho, padrasto com filhas, porque a escolha foi nossa, irmãos. Nós se entreguemos às nossas próprias paixões, irmãos. E nós vamos colher esses frutos dessas paixões, irmãos. Agora, aquele que realmente encontrou o verdadeiro amor em Cristo Jesus, ele começa a compreender, irmãos. Ele começa a dar crédito para essa palavra aqui, ó. Ele vai começar a dar mais crédito para essa palavra de Deus aqui, porque ela diz nela ali, e ela é fiel, né? Que ela é viva, fiel e eficaz. Jamais é lançada vazia, mas antes ela produz o efeito que lhe apraz. Mas é uma coisa que os homens têm rejeitado a palavra de Deus, meu, para viver segundo a sua vontade, para viverem no engano, e tem, né, sendo seduzido pelas paixões, os pratos do diabo muitas vezes, né, e seguindo suas próprias paixões, seus próprios prazeres, e Deus, né, tanto que a palavra vai dizer lá que tem pessoas, irmãos, que você vê uma completa mudança, porque a pessoa, ela passou, a palavra declara que muitos que seguiam o caminho de Deus mesmo, diz que Deus entrega essas pessoas um sentimento de engano. A pessoa, ela vai passar a cometer coisas piores do que ela cometia. Né? Na nossa ignorância de não conhecer a palavra, né, e o Espírito Santo às vezes não ministrar o nosso coração, a gente cometeu uma coisa ou outra,
né? Ainda não que isso não seja pecado, mas, né? Agora, quando a pessoa rejeita mesmo ali, né, o toque do Espírito Santo, tem rejeitado o que a palavra de Deus diz que essas pessoas, Deus entrega um sentimento de engano. E cuidado, porque se nós continuarmos vivendo no engano, se nós continuarmos vivendo na mentira do diabo, certamente nós seremos lançados no inferno por causa de nossas paixões, irmãos. Amém? Então, como é declarado lá nos tempos de Noé, né? Que Noé declarou o dilúvio e que haveria inundação sobre toda a terra. Diz que naquele tempo, né, os homens davam-se em casamento, casavam-se e davam-se em casamento e não ouviram o que Noé disse. Aonde somente a família de Noé se salvou, né? Vai dizer. Porque não deram crédito. Preocupado com relacionamento, preocupado com casamento. E se entregaram às suas próprias paixões e perderam a salvação, irmãos. A palavra vai dizer que no céu nem se casarão, nem se darão em casamento. No céu não haverá isso. E muitos têm trocado pelo prazer momentâneo na terra, têm trocado a sua salvação, né, por prazeres momentâneos na terra. Lembremos que nenhum prazer nesta terra compensará o tormento eterno. Então, o que nós devemos, né, buscar o entendimento de Deus, buscar viver a sua vontade, porque podemos viver segundo a nossa vontade, mas a vontade que se prevalece sobre a vida do homem, a palavra de Deus, é o que a palavra de Deus diz, amém? É que o Espírito Santo de Deus ministre mais sobre o seu coração, que você venha compreender mais qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a nossa vida, para que nos acheguemos mais a Deus em Espírito e verdade e venhamos compreendermos, porque senão vamos continuar vivendo relacionamentos frustrados, irmãos. Assim como no tempo de Sodoma e Gomorra, diz que cheirava mal o pecado, né? Ali naquele tempo o povo já se entregava à prostituição, essa bagunça aí, a pedofilia já prevalecendo, né, o homossexualismo e o pecado, irmão, a prostituição, eu creio que ali já, né, a fornicação, o adultério, tudo, irmão, tudo. Onde cheirou mal aos narizes do Senhor e ele declarou uma destruição sobre Sodoma e Gomorra. E diz que a palavra vai revelar que haverá, né, um julgamento talvez menor para Sodoma e Gomorra do que para o povo dos tempos de hoje, irmãos. O pecado tem crescido tanto, irmão. Pessoas têm vivido devassadamente, irmãos. Pessoas devassas, entregues ao pecado, irmão. Essa é uma palavra que certamente muitos, irmãos, já no início do vídeo não vai querer ouvir. Porque não suportam, como diz a palavra, não suportam mais essa doutrina, não suportam a verdade de Deus. Mas não nos calemos, né? Aqueles que, né, são levantados para falar do amor de Deus. Você tem conhecido às vezes o amor de Deus. Ou você às vezes se encontra em pecado, irmãos. Se posiciona, confessa pecado e volta para a presença de Deus, irmãos. E busquemos relacionamentos falíveis, porque senão a maldição ela sobrevirá sobre a nossa família, sobre nossos filhos, porque aqui, os valores que nós temos aprendido é o que nossos filhos vão aprender, é o que a nossa família vai aprender. Se nós damos tal importância ao relacionamento, ao casamento, é isso que nós vamos ter para nós. Agora, se nós obedecemos, né, a palavra de Deus, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito conjugal. A palavra declara, irmãos, também vai haver uma comunicação, uma explicação da palavra, um entendimento da palavra, sempre como ela se referia à mulher, que a mulher é a igreja, né? Significado de igreja também, em Apocalipse vai mostrar muito isso, que mulher como simbolismo de igreja, né? A igreja de Cristo. Onde Paulo retrata muito isso, que a igreja é a noiva de Cristo
E Cristo é o noivo, irmão. E Jesus, o Cristo, ele vem buscar uma noiva, mas lavada, santa, pura, né? Ele não vai buscar uma prostituta. Então o que nós devemos entendermos, não é de qualquer jeito a salvação, irmãos. E nós, às vezes, se nós fomos seduzidos pelas nossas paixões, porque está em nós, né? Nós seguir a nossa consciência, a concupiscência, né, da carne, as vontades da carne. Está em nós seguirmos ou não a vontade de Deus. Mas certamente, se entregarmos às paixões mundanas, é caminho de morte. E muitos têm vivido isso aí. É por isso que eu estou aqui hoje lançando uma palavra sobre esta vida que estiver aí ouvindo neste momento, para que nos posicionemos em espírito e verdade, confessemos o pecado, para que alcancemos a misericórdia de Deus, né? Onde a palavra de Deus diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Não há prosperidade de Deus sobre os transgressores, mas aqueles que confessam e deixam, alcançam a misericórdia de Deus. Então que nós confessemos e deixemos também as nossas transgressões, quando nós transgredimos contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, para que alcancemos sua misericórdia. Então talvez, né, o seu favor ele venha sobre nós, porque nós não merecemos, mas Cristo nos foi dado, foi crucificado no madeiro por amor a nós, para que não vivêssemos mais de qualquer forma, não. Você acha que Deus entregou seu Filho unigênito para ser crucificado, para que vivêssemos de qualquer forma? Não, não é essa a vontade de Deus, amém? Então que compreendemos a vontade de Deus, que o Espírito Santo de Deus ministre mais sobre o seu coração. Eu quero estar trazendo, Deus tratou muito comigo nessas situações, e o pouco que eu tenho aprendido, eu quero estar trazendo em mais alguns vídeos aqui, em questão do relacionamento, casamento. Eu tenho aprendido também, né, intermédio da palavra de Deus, aprendido com homens de Deus, e eu peço o direcionamento do Espírito Santo de Deus, para não vir falar qualquer coisa aqui. Mas eu quero estar compartilhando mais coisas relacionadas a isso aí, porque é onde Deus tratou mais comigo. Verdadeiramente eu tive que perder meu casamento, eu perdi a minha aliança, e para reconhecer que Deus é Deus, porque eu nunca dei muita importância para essas coisas, mas Deus tratou comigo, tratou, eu relutei, não era a minha vontade muito, mas eu acabei consentindo com o divórcio, mas eu sei que não é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, e naquilo que Deus tem tratado comigo no meu coração, eu espero que Ele venha falar, o Espírito Santo venha ministrar mais ao seu coração também, amém? Que Deus abençoe.